Ei, Pri! Boa tarde! Sejam todos bem-vindos nesse sábado frio aqui pra mim, pelo menos. Acredito que em boa parte, né? Alegra! Você conseguiu! Boa tarde a todos. Vamos aguardar a Kátia entrar para que a gente possa bater um papo aí bem gostoso sobre transtorno do espectro do autismo. Um papo bem, sempre bem científico, bem cheio de informações de qualidades que com toda certeza irão contribuir para a nossa prática clínica, né, para o nosso olhar. Oi, Fernanda. Oi, Bia. Cris, Amaral. Deixa eu colocar a Kátia aqui. Já deve estar entrando. Oi, lindeza. Ei, lindona! Boa tarde, amor. Seja muito bem-vinda, Kátia. Boa tarde a todos, boa tarde a você, Thaís. Eu queria agradecer muito por estar aqui nesse canal, podendo fazer essa live com você. Eu Você... agradeço muito. Enfim, estou aqui animada para a gente começar. Vamos começar. Eu vou, Kátia, te apresentar para quem porventura não te conheça, né? Tenho o privilégio, não é um passado, é um presente. Tenho o privilégio de ser aluna da Kátia e, assim, tudo que eu pude aprender com relação à intervenção no espectro do autismo, eu pude aprender com a Kátia. Ela que abriu aí o caminho para o meu conhecimento e para, na verdade, primeiro para me apaixonar pelo assunto, Kátia. Eu posso dizer que você tem essa responsabilidade, viu? Nossa, que responsabilidade! É imensa mesmo. E a Kátia é fonoaudióloga, é mestranda em Ciências da Educação, Educação Especial pela Universidade Fernando Pessoa de Portugal. É fonoaudióloga do setor de psiquiatria da infância da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, professora e supervisora clínica do curso de especialização em transtorno do espectro autista da PUC, é professora no curso, em vários cursos do Cefac, né, práticas clínicas, especialização em linguagem, e eu posso dizer com muita propriedade que é uma fonoaudióloga sempre muito disposta a contribuir, né, Kátia? Sempre muito Muito. generosa, daquela que ensina como faz, né? Faça assim que dá certo. Então, É, assim, a gente eu tem. só tenho a te agradecer. Eu agradecer a você por essas palavras que me incentivam a cada vez quebrar mais muros, né, entre o conhecimento e a prática. E a gente tem que estar tentando propiciar isso para as pessoas que estão em busca de algum conhecimento. A gente, ao mesmo tempo que tem que fazer aí um referencial às bases teóricas, a gente precisa aproximar essa teoria da prática, e a gente precisa atuar. E essa Sim. atuação acaba ficando muito distante quando a gente não traz uma prática clínica robusta, quando a gente não traz aí exemplos de como fazer, né? De como eu aplico isso, como que eu avalio aquilo e por aí vai, Thaís. E esse assunto, né, Kátia, é cada vez mais importante porque a gente tem se deparado muito na prática clínica com muitos casos, né? A frequência de diagnósticos, tem estado muito grande, muito frequente no nosso consultório, e eu acho que a partir disso nós precisamos, de fato, nos tornarmos mais hábeis em lidar, né, com todas essas variedades diagnósticas que nós temos e com as manifestações que são, às vezes, muito próximas, né, Kátia? E que a Muito gente parecidas. precisa, de fato, conhecer para que a gente possa ter um diagnóstico bem fundamentado para uma prática sempre cada vez mais fundamentada, né? E aí, Exatamente. para a gente começar nosso papo, que eu acho que é começar do começo, né?
como que a gente pode avaliar, Kátia? Como é que a gente pode... Quais são as manifestações comportamentais não verbais, ou seja, não necessariamente de linguagem oral propriamente de fala, né? Mas as manifestações não verbais que são apresentadas no caso de suspeitas de autismo. Ou seja, quais são aquelas manifestações em que a gente precisa antenar de que, olha, isso pode, isso merece uma atenção com relação ao desenvolvimento dos bebês ainda no primeiro ano de vida. E que pode, Kátia, já estabelecer um possível critério diagnóstico, um direcionamento diagnóstico aí para um transtorno do espectro autista. Então, Thaís, o que que a gente pode pensar nesse primeiro ano de vida? Primeiro, a gente precisa ver se essa criança tem realmente um estímulo que seja um estímulo suficiente, qualitativo, socioemocional para desenvolver essas habilidades que são habilidades comunicativas, né? E essas habilidades de linguagem oral, que seriam assim os precursores, quando a gente pensa criança lá com 1 ano, começando a falar as primeiras palavras, a gente tem que entender que muito antes das palavras, as crianças já precisam ensaiar através de interações qualitativas e afetivas com os seus cuidadores, nesse caso a mãe, a avó, o pai. A criança precisa estar interagindo e percebendo dentro dessa interação detalhes que estão para além das palavras. Então, muito antes dela pensar e ela entender o conteúdo das palavras, essas trocas, que são trocas muito frequentes e que a gente espera que sejam trocas muito qualitativas de afeto, elas fazem com que a criança se atente a detalhes da face do outro, se atente à modulação da voz do outro. Então, são essas características que vão fazendo com que a criança aprenda um comportamento verbal, o qual vai ser reforçado à medida em que ela vai se expressando. Então, essa troca é uma troca recheada de idas e vindas. Então, nesse primeiro ano de vida, a criança vai passando por estágios de interação, aonde ela vai se tornando paulatinamente mais responsiva, aonde ela começa a perceber essa presença do outro e ao analisar de um olhar que primeiro é sempre numa esfera como afetiva, claro, mas à medida em que ela explora esse ambiente, que ela vai conectando o outro e ela vai aprendendo a partir da fixação do olhar. Então, eu diria que uma das cúspides comportamentais, uma das, digamos assim, das variáveis mais observáveis, né, nesse primeiro ano de vida é o quanto que essa criança olha, o quanto que essa criança busca estímulos sociais. E estímulos sociais vão desde um sorriso, até um barulho vocal que a mãe possa fazer. Um barulho, um som que seja um som com significado, sem significado. Então, quanto que essa criança vai prestar atenção a esses elementos? Então, o contato visual, ele seria aí o primeiro indicativo de que minha criança está prestando atenção a esses estímulos. Se a minha criança presta atenção a esses estímulos, eu também me sinto reforçada a fazer mais, a criar novas situações de ensino para ela. Então, os dois se retroalimentam. Um jogo mesmo de interação, né? É um jogo de interação que vai crescendo de uma forma como se fosse um enlace, como se fosse... É uma força que ela é bidirecional. Então, eu alimento o bebê e o bebê me alimenta com motivações para eu ensinar e ele com motivações me motivando a ensinar. Da mesma forma que à medida em que ele responde, eu também fico mais direcionada a ensinar sempre com mais qualidade. Vão se ampliando essas... Vão se ampliando essas... a qualidade, a profundidade dessa interação, né? Então, essa criança está mantendo contato visual, ela olha para minha face,
ela percebe as nuances de prosódia, o Uhum. colorido da minha voz, ela reage a esse colorido. Se eu falo se a mãe fala, por exemplo, com aquela linguagem materna que a gente chama de mãezês, que é tão poderosa, tá aí os estudos que marcam a importância do mãezês para desenvolver a linguagem, inclusive para trabalhar com crianças que estão dentro do espectro do autismo. Então, o quanto que essa variabilidade tonal, o quanto que a forma, a lentificação do ritmo da fala, a extensão de algumas sílabas, o quanto que isso é poderoso, esse alimento se torna um alimento extremamente poderoso para o cérebro, em termos de alimento do domínio socioemocional, o quanto que ele se torna perceptivo, né? Então, a gente pensaria no contato, na manutenção desse contato, que vai gerar uma atenção conjunta. E é essa atenção conjunta que vai depois se transformar numa atenção compartilhada. Então, num primeiro momento, a criança está numa díade, eu e minha mãe, né? Em torno entre 4 e 5 meses, ela já fica mais atenta aos objetos. Essa atenção aos objetos, ela é extremamente importante, porque é através dessa atenção aos objetos que ela vai criar o mapa semântico dela. Ela precisa conhecer o mundo, porque ela não só interage com o adulto, mas ela interage com a mamadeira, ela interage com a chupeta, ela interage com a fralda, ela interage com a pomada que a mamãe passa para a assadura e assim por diante, né, ô Thaís? Então, esse contato visual é fundamental, que vai ser seguido também. O meu bebê imita, porque ele se sente motivado a imitar. Quando eu faço pausas, ele continua, ele exibe uma reação, e aí eu vou pensar, ele está fazendo alternância de turno. E esse comportamento de tomada de turno dentro da brincadeira ainda muito primitiva, já é um pré-requisito e um treinamento para a relação dialógica, onde um fala e o outro escuta, desse intercâmbio. E essas manifestações, elas precisam ser olhadas, né, Kátia, e valorizadas, porque se isso for identificado no primeiro ano de vida, muda o curso todo, né? Então, assim, eu acho importante quando a gente... Eles fizeram um estudo, Thaís, onde observaram que crianças que foram diagnosticadas precocemente, fazendo aí um rastreio de alguns comportamentos que eram fundamentais e que surgiam nesses primeiros 18 meses de vida. Um comportamento está relacionado à atenção compartilhada. Então, o quanto que essa criança tem desejo de mostrar, compartilhar a atenção, tornar o outro parceiro, né, da comunicação. Exatamente. Então, só organizando a fala daqueles precursores, a gente teria aí a criança nesse comportamento imitativo, e faz parte do comportamento imitativo porque o pai e a mãe estão nesse momento, nesse primeiro ano de vida, selecionando no ambiente os elementos que são mais relevantes. Então, o pai e a mãe começam a utilizar o apontar para fazer o quê? Chamar a atenção da criança de uma forma mais relevante, digamos assim, para que ela preste atenção a detalhes, alguns detalhes que o ambiente é coberto de saliências perceptivas, mas o pai quer ensinar algo específico. E esse uso do apontar é uma coisa também muito importante de ser observado, porque a criança vai apontar, porque quando ela aponta para alguém. E o fato dela apontar é um ganho não só comunicacional, mas quando você comunica, você precisa do outro. Então, o simples fato de apontar já diz, ela quer se comunicar com alguém. É uma manifestação linguística. Uma manifestação linguística, que nesse momento é não verbal, porque ela não tem aí uma quantidade de palavras para ela estruturar essa linguagem,
ou tornar o que ela quer mostrar, o que ela quer pedir por meio verbal, mas ela já utiliza, ela já começa a sinalizar o outro também do que ela quer e dos interesses dela. Então, aí nessa sequência, a gente pode tornar relevante a manutenção do contato visual, a gente pode tornar uma expectativa sobre o comportamento imitativo da criança e a gente vai começar a verificar que naquele momento em que ela presta atenção para o objeto, quando ela começa a coordenar a atenção entre eu, o outro e o objeto, ela entra nessa tríade, né, que a gente chama, nesse momento ela está preparada para integrar elementos mais complexos do ambiente. E aí, junto com a consciência de que o outro não é só um agente de ação, como o outro pega, a minha mãe, ela é para além da pessoa que só me dá mamadeira, que só troca a minha fralda. A minha mãe é uma pessoa que tem emoções, a minha mãe é uma pessoa que tem intenção. Então, eu vou comunicar, vou mostrar algo para ela. Porque se você mostra, é porque você já entende que o outro é um agente intencional. Ele não é um agente de ação só que cuida de mim. Então, são bases, eu acho que muito importantes nesse primeiro ano de vida. É o princípio da interação, né? É o E aí, princípio da interação que, junto com o surgimento e aí com aquele fortalecimento que aparece o balbucio, esse balbucio lá em torno do sexto mês, né? Ele vem com uma potência muito grande, porque a criança depois desenvolve, nesse período, o sistema de feedback auditivo, então ela retroalimenta, se alimenta das suas produções, e isso gera um automonitoramento, que também ainda está engatinhando dentro dessa função executiva, né, que a criança vai se tornar detentora mais proficiente dessa função executiva aos 6 anos, mas que começa a ser desenvolvida lá atrás. E aí, sim, com essas produções que são programadas biologicamente para a criança chegar a 1 ano e já ter aí uma maturidade motora, uma maturidade dessas estruturas orofaciais, né, para produzir palavras. E a fala encadeada ela é muito complexa. Um adulto articula, coarticula, às vezes 4 segundos, palavras curtas, ou palavras longas. Essa coarticulação, a gente precisa, né, fatiar esses sons, interpretar esses sons, associar e precisa dar resposta. Então, a criança também precisa desenvolver esses sistemas, que são sistemas de automonitoramento, para ela também verificar e se regular. É tudo isso que vai formando o interno, né? Que vai culminar aí com a fala, propriamente, né? Exatamente, exatamente. Kátia, eu não sei se está dando uma falhadinha para você. Para mim está dando umas quebras. O pessoal podia ajudar a gente avisando aí se o sinal está chegando legal. Tá chegando, aqui para mim tá tudo bem? tá tranquilo. Tá dando um delayzinho, mas vamos seguindo. Qualquer coisa a gente revê, tá? Tá chegando. E aí, Kátia, Tá pensando tudo bem. em avaliação fonoaudiológica, né? Até para que as pessoas entendam como é que a gente tem aqui não só profissionais, a gente tem pais, né, participando aqui com a gente. E quais são os norteadores da avaliação fonoaudiológica? O pessoal está dizendo que falha. Kátia, você está no Wi-Fi ou está no 3G, 4G? Eu vou, então, Thaís, sair. Eu tô no Wi-Fi. Eu vou sair, vou ligar o 4G e já retorno em 1 segundo. Pode ser? Pode O sim. que você acha? Então, ela vai sair e vai entrar de novo e a gente continua.
porque é só a parte dela que tá falhando, gente. Me dá uma ajudinha aí. Porque também qualquer coisa eu mudo aqui a rede. Tá ótimo, então. Vou só aguardar ela. Gente, muita gente bacana aqui que sempre participa com a gente. Alegra! Beth. Vamos lá, Kátia voltou aqui. Cecília, que saudade de você. A gente aproveita para cumprimentar e matar a saudade. Oi, voltamos. Vamos lá. Oi, voltamos, querida. Parece que agora tá tudo bem. Tá E aí, tudo o bem. que eu queria ver com você é exatamente sobre a avaliação, o que contempla a avaliação fonoaudiológica quando a gente está diante de uma suspeita, né, de transtorno do espectro do autismo, porque a nossa construção, né, a partir da anamnese, ela já vai direcionando aí para as hipóteses diagnósticas, e aí como é que a gente pode classificar aí como uma boa avaliação fonoaudiológica? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar e a gente tem que adotar uma conduta expectante. Na verdade, a gente não pode, mesmo que toda a anamnese nos guie para uma condição que seja uma condição aonde a gente tenha suspeita do transtorno do espectro do autismo, eu acho que a gente precisa ser bastante cuidadosa, pegar todo o potencial que essa criança pode ofertar. Porque nós temos os mesmos sintomas concorrendo com outros transtornos. Exatamente. Então, nós temos transtorno do desenvolvimento da linguagem, nós temos outros transtornos que são atrasos, pode ser um atraso do desenvolvimento, né? E essa criança tem uma imaturidade. Momento, né, Kátia, podem se confundir se as manifestações do autismo não estiverem muito claras, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que a forma da gente ter a... O sinal tá falhando. Vamos lá. Vai, continua. Acho que agora deu uma estabilizada. Tá sem som. Ó, tá sem som. Tá. Tá. Tô fazendo uma leitura labial aqui, orofacial. Kátia, você fez a substituição da rede e não adiantou muito, né? Sai e entra de novo, né? Peraí, gente, que a gente vai continuar conversando. Sábado, né? Apesar do dia de semana, a rede está sobrecarregada aí, eu acho que em todos os sentidos. Pessoal, quem quiser, ela vai retornar e aí a gente vai continuar a discussão com relação à avaliação. E eu já recebi uma pergunta aqui na caixinha que eu vou repassar para a Kátia. E aí eu queria que vocês, caso tenham perguntas especificamente, que possam direcionar para a caixinha de perguntas para que facilite um pouquinho para a gente administrar aqui, tá bom? Que aí assim vai facilitando um pouquinho, porque as pessoas vão perguntando, vão fazendo comentários, e aí se fica tudo nos comentários, pode ser que passe e a gente não veja. O meu sinal, vocês estão ouvindo bem? Estão vendo e ouvindo, sem travamentos?
A Kátia já está de volta aqui. Tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá, Nós querida. brasileiras e não desistimos nunca. Vamos lá, querida. Vamos que Vamos lá. vamos. Eu até já vou te direcionar uma pergunta com relação à indicação de protocolos, que foi algo que a gente conversou, né? Para avaliação no espectro autista, que nem sempre. Vamos lá. A gente tem indicação de protocolos. A gente tem o Prateia, tá? Que são que aí teria uma estrutura mais formalizada entre a entrevista com os pais, avaliação da criança e uma devolutiva. Mas eu gosto muito, e a gente sempre discute isso, do PROC, porque o PROC tem uma análise qualitativa também que me agrada. E ele faz o PROC um percurso que é um percurso muito cuidadoso em cima da forma como a criança age, da forma como ela interage com o objeto, o desenvolvimento cognitivo. Nós temos vários protocolos, né? Mas como eu estava falando para você lá atrás, Thaís, das bases do atendimento, eu acho que a gente tem que ter uma conduta expectante. A gente pode estar utilizando esses protocolos, que são protocolos qualitativos e quantitativos também. O bom do Protea é que ele tem uma análise e um crivo para a gente pontuar em relação à atenção compartilhada. E a atenção compartilhada é considerada um dos maiores, digamos assim, preditivos, fatores preditivos para a presença do espectro do autismo. Agora, não deixando de ressaltar crianças que são crianças mais vulneráveis. Então, a criança é prematura, ela vai ter um desenvolvimento socioemocional mais tardio. A criança, ela teve dificuldades ou passou por alguma intercorrência de saúde, precisou ser internada, essa criança vai ter um curso de desenvolvimento diferente. Então, se existem aí percalços nesse desenvolvimento, se existem aí algumas agressões, que eu diria que são agressões que a criança inevitavelmente sofre diante de uma intervenção, de uma internação mais prolongada, diante de alguma intercorrência de saúde onde ela precisa ser submetida a uma cirurgia. Então, são fatores que, mesmo que ela tenha uma predisposição e ela tenha condições de estar desenvolvendo a linguagem e desenvolvendo habilidades sociais, isso tudo vai interagir com esse aparelho biológico e esse ambiente não vai estar dando para ela com o mesmo tempo que a outra criança está recebendo esse alimento do ambiente e com a mesma forma, com a mesma afetividade, com a mesma efetividade também, tá? Sim. E até, Kátia, desculpa te interromper, eu acho que nada substitui, né? Nenhum protocolo, a gente já conversou isso, o olhar clínico, né? O olhar que muitas clínico. vezes você aplica um protocolo, mas nem sempre você consegue até mesmo extrair daquele protocolo tudo que ele poderia E eu vou trazer. dizer para você que fica muito falar, parece que eu não gosto de protocolo. Não é isso. Mas eu fico muito preocupada porque a gente precisa, para além de olhar o protocolo, a gente precisa ver a criança, a família e ver todo o potencial que essa criança pode dar. Então, uma das questões que eu acho muito relevante na avaliação é a criança se sentir segura. Então, muitas vezes eu não retiro os pais da sala. Muitas vezes, assim, 99% das vezes eu deixo os pais na sala. Porque o objetivo essa criança tem uma dificuldade de interagir comigo, mas qual é a qualidade de interação que ela realiza para os pais? Essa criança eu vou avaliar dentro das bases de avaliação que você me perguntou, eu vou avaliar a pragmática. Então, para eu avaliar a pragmática, que seria o uso da linguagem, eu preciso verificar se ela tem atenção social. E aí, como é que eu avalio a atenção social?
manutenção do contato visual, ela atende quando chamada pelo nome, ela engaja com facilidade, ela se adapta às demandas do ambiente, do parceiro de interação. Então, às vezes, ela não vai se adaptar a uma pessoa nova. A gente precisa contextualizar com o histórico de estimulação dessa criança, o histórico, esse percurso. E, às vezes, com os pais, essa criança mantém uma atenção conjunta, ela mantém uma atenção compartilhada, um nível de atenção social agora. Claro que eu vou estar sempre fazendo uma ligação do que eu vejo com a família do que eu encontro comigo. O fato dela ter com a família e não ter comigo já me aponta para a dificuldade dela generalizar um comportamento social com pessoas estranhas. Então, isso é um dado qualitativo para mim, que eu vou investigar mais. E aí eu vou estar associando isso à forma como ela manipula o objeto, como que ela explora esse ambiente. Será que ela explora esse objeto funcionalmente? Não explora? Também nessa interação com o ambiente, a maneira como ela faz a transição de um jogo para o outro, a forma como ela oferta para a família e para mim, como ela compartilha aquela situação de brincadeira. Então, são vários elementos que a gente vai tecendo aí a nossa teia, que é uma teia de possibilidades. Quando a gente constrói as possibilidades, mesmo assim, eu ainda integro e costumo pedir à família, e é uma adoção, eu trabalho com alguns médicos que fazem isso, e eu estou adotando isso na minha avaliação, a solicitação de vídeos. Vídeos em situações mais naturalísticas, de casa, essa criança familiar. para a gente verificar como que essa criança se comporta diante da brincadeira em múltiplos ambientes. Como que essa criança se comporta com outras saliências perceptivas, tanto do consultório, quanto de casa, quanto da casa da avó. Então, eu acho que isso tudo vai criando para a gente um perfil. Um perfil que a gente tem que um cenário. E esse cenário é o que a gente vai tentar colocar cada vez mais a nossa lupa para a gente trabalhar o quê? A potencialidade. A potência dela. A gente precisa potencializá-la diante das trocas e das interações. Ótimo. A gente tem algumas perguntinhas aqui na caixinha, e aí eu vou colocar a pergunta da Jéssica, que é: com que idade é possível o diagnóstico quando os critérios não são claros? Então, quando os critérios não são claros, significa dizer, o diagnóstico de autismo, quando ele não é muito específico, quando eu não tenho aí comportamentos de dificuldades acentuadas em todos esses marcadores, elementos, né? Marcadores claros. O que a gente observa é o nível de suporte que essa criança recebe. Então, eu acho que a atenção para o nível de suporte, porque muitas vezes a gente fala, a criança interage? Ela interage, mas qual o suporte que ela recebe para ela se manter engajada numa interação? Então, se a gente for pensar que uma criança de 2 a 3 anos já precisa sentar, se sentir engajada, fazer troca de brinquedos, que uma criança com 1 ano, por exemplo, vamos voltar lá para 1 ano de idade, que ela, entre 1 ano e 1 ano e 2 meses, que ela já seria capaz de seguir o apontar do adulto, que ela, entre 1 ano e 2 meses e 1 ano e 4 meses, ela já seria capaz de se tornar sensível à mudança de direção do olhar do parceiro. Então, se eu estou olhando para ela e se eu olho para outra direção, ela buscar o que eu estou olhando. Ela se interessar pelo que está fazendo com que eu vire o olhar, eu mude a direção do olhar. Por quê? Isso é a forma como a gente observa que a criança está atada ao que a gente está fazendo, ao meu interesse, porque ela quer compartilhar do interesse do outro.
Então, eu acho que a gente precisa, nesse aspecto, integrar todos esses achados e tentar cada vez mais abordando aí, no caso, a pragmática que eu já falei, fazendo um rastreio, eu acho que profundo, do que a criança compreende, do que a criança tem de vocabulário, o quanto que ela conhece os objetos, o quanto que ela interpreta esses objetos e que ela utiliza. Lembrando só que as provas de vocabulário para uma criança que tem dificuldade de resposta, vai ser... a gente vai tentar construir esse entendimento a partir da execução de ordens, né? Se essa criança executa essa ordem, se essa ordem está relacionada ao uso de suporte. Então, a gente vai, se a criança é muito pequenininha, a gente vai pensar, será que essa criança compreende o que ela ouve? E se essa criança tem uma dificuldade socioemocional, será que ela está interessada em executar o que eu solicitei? Ou será que ela não entendeu o que eu solicitei? Por isso que eu gosto do PROC, porque o PROC te mostra um caminho de organização, de construção desse pensamento em relação ao uso dos objetos, a funcionalidade, a emergência de condutas simbólicas, que a gente vai tentando formar essa teia. Que E aí muitas... você acha que, perdão, que E muitas aí vezes... muitas vezes a gente não consegue utilizar testes formais, a gente não consegue aplicar todas as provas, seja de um ADL, ou seja de um teste, que é um teste onde a gente vai querer que a criança nomeie, porque a gente precisa aí de um comportamento muito complexo para a criança se tornar ou ficar disponível e respondente por um período determinado. Então, muitas vezes a gente lida com análises qualitativas. Por isso que é importante nós conhecermos profundamente sobre desenvolvimento, sobre o desenvolvimento não só da linguagem, mas o desenvolvimento do comportamento. Ou seja, como que essa criança interage, como são essas interações. E todo o desenvolvimento perceptivo, tá? Porque às E aí, vezes tem crianças... na questão, desculpa, da idade, pode ser que crianças que tenham recebido intervenção desde muito cedo, se tornem reféns desse não diagnóstico ou dessa dificuldade em estabelecer esse diagnóstico, É, porque recebeu o a intervenção. suporte. Eu vou voltar para essa pergunta, porque eu acho que eu fugi. Na verdade, o critério, que eu acho que é um critério muito preponderante, é a qualidade da interação e da comunicação da criança. A gente deve sempre se perguntar, crianças novas, mais novas, não são exigidas pelo ambiente, a ponto da gente dizer, ela tem um prejuízo de comunicação e interação social. Por quê? Porque as crianças, nessa idade, até 3 anos, têm brincadeiras que são brincadeiras mais dinâmicas. Então, se está na pracinha, às vezes o pai responde, ela interage, mas ela está correndo com o amigo. Ela não está sentada com o amigo, compartilhando ou Estabelecendo uma estabelecendo troca. troca. A pergunta que eu sempre faço é, se você não colocar ou não chamá-la ou não direcioná-la para continuar correndo com o amigo, ela continua? Se o amigo muda de brincadeira, ela procura o amigo? Ou ela está fazendo a mesma coisa que o amigo está no mesmo espaço? Que às vezes o amigo está correndo e ela também. Mas não necessariamente tem uma vinculação dela com a intenção de correr junto com o amigo. Então, muitas vezes, nessa primeira infância, ou nesses 3 anos de vida, a criança não é solicitada pelo ambiente a desempenhar um papel comunicacional e social capaz da gente separar o joio do trigo. Por quê? Porque é natural que os pais deem suporte a essa criança. Mas quando você começa a retirar esse suporte, ou quando você analisa, será que
ela, além de falar oi para todo mundo, meu nome é tal, ou ela usa o apontar, e quando ela usa o apontar, será que ela olha para manter a atenção do outro? Ela, ela seleciona se o outro está atento ao que ela quer? Como é que ela regula a atenção do outro? Então, tem detalhes que são detalhes muito, digamos assim, qualitativos, tanto da comunicação quanto da interação, que já nos direciona não para o diagnóstico, que eu acho que o diagnóstico é muito importante, mas mais importante do que o diagnóstico é o direcionamento para uma estimulação do ambiente, ofertando esse ambiente, ofertando todo o alimento que essa criança precisa para desenvolver linguagem, comunicação social e fala, que é através da interação, que é através do jogo, dos mecanismos, da brincadeira aí, se for uma criança pequena. Eu não sei se eu respondi, Thaís. Sim, eu creio que sim. Antes da gente falar, que eu acho bastante importante, Kátia, da gente falar da questão da avaliação neuropsicológica, tem uma pergunta aqui que chegou pela caixinha, que eu vou projetá-la aqui. Quando chega primeiro na fono, sempre devemos encaminhar para neuro, TO e psico? O que normalmente... Então, quando chega na fono, se a gente deve. Muitas crianças eu recebo e eu vejo que as questões comportamentais, as questões, às vezes, sensoriais, são tão gritantes que eu não vejo outro caminho senão uma análise interdisciplinar. Até para que Então, o nosso acesso a essa criança seja exatamente. viabilizado. Então, eu sou, assim, totalmente apaixonada pela opinião de uma colega de outra profissão. Então, eu tenho TO, eu tenho psicólogas comportamentais, e o quanto que, às vezes, a visão desses profissionais agregam a qualidade do meu olhar. Às vezes, por maior experiência que eu tenha, eu não sou Deus. E com certeza é assim que a gente tem que pensar. Cada dia mais, quando a gente lida com pessoas, a gente vê que a gente tem a necessidade de uma qualificação, que é uma qualificação que, se a gente pensasse na. Peraí, que falhou, Kátia. Repete, por favor. Falhou. Ah, tá. Se a Se gente nós pensar... pensássemos Se nós pensássemos nessa qualificação, eu vou dizer que nós deveríamos fazer cursos diariamente, porque Sim, o outro é um território inexplorado, porque existem exatamente. tantas variáveis que se intercomunicam. Então, mesmo que eu nasça com toda a bagagem genética, o meu ambiente é tão plural, as pessoas que gerenciam o meu comportamento vêm de Tão outras, fundamental. é tão fundamental. Então, essa rede, eu digo sempre o seguinte: na intervenção, eu faço sempre a metáfora do jogo de futebol. Para fazer o gol, eu preciso adentrar no campo do inimigo. Então, eu sou Flamengo e a família é Fluminense. Eu tenho que adentrar lá para fazer o gol. Então, o sucesso Exatamente. da minha avaliação eu preciso compreender o terreno. Para eu marcar o meu gol, eu tenho que entrar lá naquele terreno. Então, a criança é como se fosse ali os primeiros jogadores do meio-campo. O que vai me fazer ter essa visão do gol, para eu chegar lá e falar, agora eu vou cabecear, ou agora eu vou chutar, o dia a dia da criança. Então, eu acho fundamental nós, profissionais, criarmos como se fosse um menu de atividades que eu solicito. Constrói para mim o que ela fez, constrói como se fosse Fantástico um isso. menu para você me dizer o que ela faz quando acorda, o que ela faz. Se ela viu televisão, anota lá, 9 horas televisão, 10 horas ela quis brincar na área. Forte mapeamento, né? Um mapeamento, que aí eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um mapeamento do comportamento, eu estou fazendo um mapeamento das oportunidades que o ambiente
proporciona. E é através desse mapeamento que eu vejo o quanto que essa criança é repetitiva, mas será que ela é repetitiva porque o ambiente deu pouca possibilidade para ela flexibilizar, né, Sim, Thaís? Eu acho que são várias, as variáveis são muito grandes. E são por isso que a muitas. gente tem muito diagnóstico errado. E por isso que a gente tem diagnóstico, porque aplicar testes, o meu porteiro aplica, porque o meu porteiro é muito inteligente. Eu quero discutir sobre o potencial da criança. Eu quero Interpretar, ver quais são as correlacionar. fraquezas dela. Eu quero correlacionar. Eu quero traçar aí uma manta para eu cobrir essa família, para eu contemplar o frio dessa família. E para isso eu preciso ir muito além do que os protocolos me dão. Eu tenho que analisar o ambiente dela. Eu tenho que adentrar nessa possibilidade de como ela interage com esse ambiente. Será que ela está com todas as vias sensoriais aptas para receber esse ambiente? Né? Olha, vou Como é... pegar a sua deixa. Desculpa, não sei se eu te cortei, mas Não, olha, a Dani Nogueira Fono também fez aqui, ó. Sempre pede avaliação audiológica para crianças pequenas, crianças de 2, 3 anos, seria não, somente espera. não. Eu O que que peço no... direciona esse olhar? Então, direciona esse olhar. Algumas crianças são colocadas para expostas ao Bera e a gente vê que a criança está ouvindo. A criança não atende quando chamada pelo nome, mas se você fala Peppa ou um outro nome de desenho que ela gosta a 20 metros de distância, ela olha, localiza a fonte, ela tá. Então a gente vê que a dificuldade é uma dificuldade de perceber foco, é uma hiperseletividade. E essa hiperseletividade está muito relacionada à motivação da criança. E a gente Sensacional. consegue ver isso, né? Então, eu acho que a melhor triagem auditiva que os pais podem fazer é, se a criança não atende quando chamada pelo nome, vamos falar o nome de um personagem que ela gosta? E a gente observa. Isso é que eu falo que é da questão clínica, né? E que cabe a nós clínicos até orientarmos aos pais com relação a esses dados que eles podem experimentar do desenvolvimento dos filhos e perceberem e irem construindo aí uma visão com relação ao desenvolvimento deles, né? E aí eu quero pegar o gancho, Kátia, da avaliação neuropsicológica. E eu sei Então, que é algo para você, né, que muito importante. complementa muito Muito isso. importante. Eu acho a grandeza, a riqueza de uma avaliação neuropsicológica, assim, é como se eu tivesse o desenho cognitivo de uma criança. Então, eu tenho um preciosismo dentro dos planos de metas que eu estabeleço. Então, às vezes, a visão Eu quero neuropsicológica conversar, me dá tempo. quanto tempo tem? Nós temos? 12 minutos. Tá, nós temos aí essa avaliação neuropsicológica, ela te dá as áreas de força e fraqueza. Eu sou uma pessoa muito voltada para as áreas de força, porque eu acho que todas as avaliações são muito tendenciosas. A forma como o terapeuta, como o avaliador faz a pergunta, a forma como o avaliador disponibiliza os estímulos do ambiente, nós deveríamos ter aí um treinamento muito intensivo do tom de voz, da prosódia que a gente usa, da velocidade de fala. As crianças que nos buscam, as famílias que nos buscam, são famílias cujos filhos têm atraso no desenvolvimento. Se tem atraso no desenvolvimento, significa dizer que o processamento da informação está alterado. Então, eu tenho Sim, que ter um cuidado ampliado para dar para ele condição de compreender minimamente o meu estímulo. E quando entra a avaliação neuropsicológica, eu vou integrar como é que está esse funcionamento executivo, como é que está esse funcionamento cognitivo com todos os meus achados linguísticos. E isso gera para mim um comportamento que é um comportamento, gera para mim uma conclusão mais geral, realmente um perfil. Eu tenho agora um perfil global do meu paciente,
Ah, ele está com esse comportamento porque ele tem um déficit cognitivo que colabora com as dificuldades sociais ou com as dificuldades comunicacionais, enfim, de E que vai fala, interferir que vai interferir, no exatamente. traçar das metas, né? Isso. E é o que eu quero, assim, que foi uma das coisas, Kátia, que eu aprendi muito com você, que é a questão de nós termos metas claras e bem estabelecidas com relação a metas de... Tá falhando. Vamos lá, vamos ver se... Oi, tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Você trocou de lugar? Só um minutinho. Oi, Kátia. Tá sem som. Quer retornar pro Wi-Fi? Vê, fala. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí um minutinho, pessoal. Muitas pessoas aqui falando sobre ela ser maravilhosa, né, gente? É mesmo. É muito aprendizado, viu? Já tá entrando. Thaís, Oi, me oi. desculpa, já veio aqui toda a NET 360, a gente fica aqui num desespero com essa internet, e as pessoas me perguntam, você paga a internet? Pago a internet. Kátia sendo Kátia, olha, gente. Então vamos lá sobre as metas, meu tempo, eu tô preocupada. E aí o que eu estava dizendo é que eu Vamos. aprendi com você a respeito das metas, né? De estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. E aí, quais seriam, Kátia, os critérios para a gente estabelecer essa construção? Os critérios imediatos para essa meta, primeiro é você ter um perfil que seja um perfil bastante rico de funcionamento dessa criança. Dentro das metas que eu estabeleço, eu contemplo sempre como estão as funções relacionadas aos comportamentos, digamos assim, relacionados ao autocuidado. Essa criança está aprendendo a ter independência, então sempre eu tomo como base esse desenvolvimento, que é do comportamento adaptativo, mais voltado para essa independência, porque a gente sabe que a forma de eu trabalhar o automonitoramento, a maneira mais eficaz de eu trabalhar a integração dessa criança com o meio que a cerca, é a tornando responsável por si mesma e partilhando do interesse da família. E, Kátia, até teve uma pergunta aqui com relação a esse interesse. Entra no campo abandonando esse jogo. Repete, por favor, Thaís, a pergunta. Deixa eu fixar aqui de novo, peraí. Ah, não vou conseguir? Ah, foi. Entra no campo adversário e aí a família abandona o jogo. A gente vai até falar um pouquinho Faz dessa parte do parceria nosso da família. trabalho, perder algumas partidas, mas não o campeonato. Dificilmente eu desisto da minha família. Dificilmente eu digo para eles que vai ser fácil. Mas eu acho que o terapeuta está ali para encorajar. Antigamente eu agia com as famílias e quando a família não queria uma instrução, eu ficava muito penalizada e pensava em desistir do caso. E aí eu me lembrei
que quando eu comecei a aprender a andar de bicicleta e eu comecei a dar as primeiras pedaladas, em alguns momentos eu pensei em parar de andar de bicicleta quando eu caí e me machuquei muito feio. Eu acho que é assim que as famílias se sentem. As famílias se sentem muito desestimuladas quando os seus filhos apresentam, elas colocam numa intervenção e a terapeuta fala para eles, olha, a gente vai ter que mudar esse ambiente. A gente vai ter que ampliar as oportunidades de aprendizagem, a gente vai ter que ampliar a frequência dos estímulos. Eu acho que isso tudo gera uma preocupação e uma expectativa que é uma expectativa muito alta, mas a gente tem que estar ali nessas metas fazendo o quê? Construção de metas curtas. Então, quando a gente constrói metas curtas, a gente também delimita o que a gente espera que a família nos ajude naquele momento. A meta a longo prazo é que ela tenha alta. A meta a longo prazo é que ela consiga estar se comunicando, no caso de uma criança com autismo, com independência e interagindo com um mínimo de qualidade, né? Se comportando socialmente, se integrando com os maiores, né? Mas as metas curtam um caminho. Cada família traça seu próprio caminho. A gente não consegue escrever um manual que seja bom para a Kátia e para a Thaís. A gente vai escrever um manual para a Kátia. E a gente vai escrever um... Pode continuar. E a gente vai escrever que seja boa para a Thaís. Então, juntos, se a gente consegue criar uma meta, se a gente com a família, junto com a família, olha, a gente vai começar a dar mais oportunidades para ela pedir. A gente está junto com você. Vamos ver, e a gente tem, foi bom? Não foi bom? Não. Se não foi bom, mas será que a gente pode melhorar? Faz um vídeo para mim, me mostra como você fez, eu vou te ajudar. Então, essa disponibilidade, ela precisa ser real para a família. A família precisa da terapeuta, assim como o coração precisa do cardiologista. A gente andou, o coração disparou, a gente não liga? Não, e acho interessante porque esse traçar de metas possibilita que a gente também vá aferindo os ganhos, né? A partir daquilo que você traçou, você alcançou, você traça uma nova meta e, enfim, você vai conseguindo medir o desempenho dessa criança. Kátia, eu quero te fazer só uma pergunta. Nós temos 1 minuto e 50. Nós temos muitas pessoas pedindo a continuidade. Você se importa da gente renovar essa live para a gente terminar com calma nosso assunto? Eu com você, minha querida, eu vou em várias lives. Então, gente, atendendo a pedidos, eu vou encerrar essa live. Vocês só me aguardem um segundinho que é para eu poder salvar e a gente retorna, Kátia. Tá bom? Então, ó, 1 minutinho. Tá. Até já!